Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e hoje iremos falar sobre romantização barra glamorização de serial killers. É um tema que tá super em alta por conta da série do Jeffrey Dahmer, mas é um assunto que já tá aí há muito tempo e ele sempre volta à tona quando surge algum novo conteúdo muito famoso sobre serial killers ou qualquer outro caso. Então se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal. O vídeo muito provavelmente tá desmonetizado como sempre, então um likezinho me ajuda muito. E antes de ir pro assunto do vídeo, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um site onde você tem diversos jogos para se divertir e pode ter a chance de ganhar uma graninha com eles. Basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão. Tem diversas opções, mas eu recomendo ou cartão de crédito ou Pix, que é o valor vai aparecer na sua conta na hora. E antes de confirmar, digite o código STACKS para ganhar até R$1000 extra. Esse jogo que eu vou mostrar é o Mines. Você basicamente faz a sua aposta e configura quantas minas vai ter na partida. O seu trabalho vai ser clicar nos quadrados sem explodir nada, e quanto mais bombas você configura, maior é o valor que multiplica o seu dinheiro. Lembrando, esse é um site apenas para maiores de 18 anos, então não coloque aqui dinheiro que você não pode gastar. Estudem estratégias, joguem com responsabilidade e vamos ao assunto do nosso vídeo. O True Crime sempre foi um gênero muito popular, a gente vê ele bombando em séries, filmes e até na televisão. O jornalismo brasileiro surfa demais em cima desse tema, só que lógico, de forma ultra sensacionalista, e chega a ser deprimente ver certos programas porque eles são feitos pra passar desgraça do começo ao fim, e não teria problema se isso fosse feito da maneira certa, e a gente sabe que definitivamente não é. Vocês sabem de quais programas eu tô falando. E após esse sucesso na TV, o tema finalmente chegou ao YouTube, teve uma ascensão enorme de canais sobre True Crime desde 2017. O meu canal cresceu por outros motivos, mas de qualquer forma o True Crime performa muito bem por aqui. Porém, existe uma grande diferença em quem acha o caso interessante, ou porque acha curioso o que aconteceu, ou qual foi a estratégia usada, ou tentar entender o porquê que o cara fez aquilo. Enfim, tem zilhões de motivos pra você achar esse tipo de conteúdo interessante. Porém, existem pessoas que extrapolam isso e glamorizam a vida do serial killer, chegando num ponto de romantização e até de fetiche. E aqui a gente vai entender como que chega nisso. Mas lembrando, isso aqui é apenas um vídeo de YouTube querendo levantar discussão sobre o tema na visão de um criador de conteúdo que está inserido no meio do True Crime e vai dar uma visão focado no comportamento da mídia. O assunto técnico e psicológico é super complexo, requer diversos estudos feitos por profissionais, então eu não vou me aventurar tanto nessa área, beleza? Primeiro, a mídia é responsável pela criação do mito de que serial killers são pessoas extremamente inteligentes. Eles serem inteligentes não é uma regra, e o ponto fora da curva de fato é a questão psicológica deles. Afinal, não é todo dia que a gente vê um novo serial killer na TV. E vocês provavelmente já perceberam, nesses jornais sensacionalistas, todo dia algum crime que já faz parte do nosso cotidiano é extremamente extrapolado e feito pra te chocar, fazendo você esperar vários comerciais, falando que a todo momento vai ter uma revelação bombástica, brincando ali com a situação. Às vezes tem gente que tá envolvida com o caso esperando saber novas informações, e eles estão segurando pro final só pra manter a audiência e ficar num sensacionalismo absurdo. E todo dia eles precisam fazer isso pra poder ter audiência. E qual que é o prato cheio que eles mais gostam? Serial killers, porque só um caso preenche, sei lá, uma semana, 2 semanas, um mês de conteúdo. Dá pra falar da infância do cara, da adolescência do cara, das relações que ele tinha ali com os amigos, como que é o histórico dele na internet, se for um caso recente. Dá pra falar sobre a história de cada vítima, enfim, é um prato cheio pra eles poderem falar sobre isso 2 meses sem parar. Novamente, isso não teria problema se fosse feito da maneira correta. Daí surge o mito da inteligência. Começa a se falar que só uma pessoa muito inteligente poderia matar todas essas pessoas, esconder os corpos, passar despercebido por todo mundo que já conviveu com ele, se passando por uma pessoa sã e ficando ileso por um longo período. Isso não é uma regra, vários estudos já mostram isso, porém, por conta desse mito, gera uma admiração das pessoas. E aí, junto com o fato do criminoso, sei lá, tá no padrão de beleza, ser magro, ser loiro, olho azul, ser branco, começa a surgir comentários que você provavelmente já ouviu algumas vezes, que é: nossa, a pessoa tão bonita, tão inteligente, por que que ela fez isso? Por que que não usou a inteligência pro bem? E um claro exemplo disso é o Jeffrey
Dahmer, que é um cara que tá no padrão de beleza, e se você conhece a história dele, você sabe que ele era o cara mais negligente possível com os crimes, ele não tava nem aí, fazia tudo às coxas, e ele só se deu bem porque a polícia também foi negligente e deixou as coisas rolarem. Isso é bem claro em todos os casos que retrata o Jeff, ele sempre foi muito descuidado e só se deu bem por sorte, porém, em outros casos criminais, a inteligência, que às vezes é mínima, não tem nada demais, porém ela é super valorizada. Como se o cara só conseguiu fazer o que fez porque ele era super inteligente. Lógico que realmente, às vezes surge um caso que é mais complexo, que o cara realmente era fora da curva, mas isso foi transformado em uma regra por causa dos filmes, porque é lógico, filme com uma história onde conta todo um planejamento e como o cara calculou toda a ação que ele fosse fazer nos mínimos detalhes, vende muito mais. É muito mais legal do que você só dizer que ele agiu por impulso e deu no que deu. Outra coisa, já que chegamos em filmes, as histórias também são adaptadas de diversas maneiras. Todo o clima da série, o jeito do ator agir, cria uma estética pro personagem, resumindo ele era super inteligente e fazia essas tais coisas. Essa mesma coisa acontece com pessoas famosas, tipo músicos, que agem de um jeito ali em cima do palco, na frente das câmeras, e aí se gera toda uma estética de como a pessoa era, por exemplo, Kurt Cobain. Mas voltando aos serial killers, eles também pegam a história da infância e constroem toda uma narrativa para que justifique o que ele fez no futuro. Quer um exemplo? A série do Dahmer mostra que ele e o pai saíam para buscar animais mortos na rua, para que o Jeff aprendesse a como manusear o bicho morto e tal, criando uma relação de pai e filho ali, justificando da onde saiu o interesse dele por matar. Porém, isso nunca aconteceu, dessa relação deles envolvendo animais mortos, assim como diversas outras coisas que a série mostra que o pai dele tava junto. Na verdade, o pai dele só foi descobrir grande parte das coisas que ele fazia na infância só quando ele tava em julgamento já adulto. Outra coisa também é que eles pegam acontecimentos e adaptam, mudam de ordem ou criam todo um motivo para aquilo ter acontecido, para justamente seguir numa história do personagem que na realidade não aconteceu. Essa forma como um filme ou uma série trata um serial killer acaba transformando um assassino num personagem da cultura pop. Não é à toa que tem um monte de pessoas por aí se fantasiando de Jeffrey Dahmer agora no Halloween, como se ele fosse um personagem, alguém que nunca existiu, literalmente uma fantasia. E é aí que a gente tem a figura do serial killer glamourizado na mídia. Se normalizou falar sobre o cara como se ele fosse uma figura da ficção. Eu não acho que as pessoas que se fantasiam de Dahmer são necessariamente doentes ou algo do tipo, eu só acho que elas são mesmo sem noção e manipuladas pela mídia. A transformação de um caso criminal em produto é tão grande que chega num ponto de ser comercializado action figure do assassino. A partir disso, a gente chega na parte de romantização, que é dividida em duas partes: as pessoas manipuladas e as pessoas que têm realmente uma condição mental. Primeiro que isso não é de agora, muitas pessoas acham que isso é coisa de adolescentes de TikTok, tudo é culpa do jovem agora, mas isso vem desde muito tempo. Na própria série do Jeff mostra que quando ele foi preso, pouco tempo depois, ele já estava recebendo cartas de fãs e coisas do tipo. Essa cultura da glamorização existe há muito tempo, porém é preciso dividir quem é manipulado e quem tem uma condição mental. Vocês viram que eu contei aqui, já tem estudo sobre isso, existe uma transformação do serial killer num personagem da cultura pop. Nisso tem pessoas que normalizam a situação, acham tranquilo se fantasiar igual ele, mas repudiam as ações. E existem pessoas que apoiam o cara, são fã deles, e aí sim é algo que a gente pode notar muito nas redes sociais, justamente pela manipulação da mídia de uma criação de um personagem que nunca existiu. Só que o que acontece não é uma paixão pelo serial killer em si, mas sim pelo personagem criado. Tanto que em muitos perfis por aí, você vê pessoas tweetando sobre Jeffrey Dahmer e tal, mas usando fotos de atores que representaram ele e não do próprio Dahmer. Lógico que isso é problemático, porém sempre existiu uma cultura jovem de querer chocar, de falar coisas pesadas, ter um humor pesado, fazer piadas com assuntos super sensíveis pra ser o diferentão, mas mesmo pra principalmente chocar todo mundo, e por conta de toda a normalização não é difícil esse ponto chegar até em serial killers. Eu já vi isso acontecendo com colegas, de fazer piada com coisas super pesadas, e isso vai sumindo conforme ela vai crescendo, ela vai percebendo a estupidez que tava fazendo, mas o problema tá quando a pessoa cresce e isso não muda. Aí sim temos um problema. Mas o que encaixa na parte da condição mental é quando a pessoa se identifica com o serial killer ou quando ela sente atração sexual por ele, que é a hibristofilia. Vamos primeiro falar sobre se identificar. Em diversos vídeos aqui no canal eu já mostrei casos onde um assassino se inspirou em outro assassino para ter feito o que fez. Um exemplo disso é o Elliot Rodger e o Trey Genko. O Elliot Rodger é um incel declarado que, além de documentar toda a sua frustração em relação a mulheres, ele também documentou todo o seu planejamento para uma
massacre que ele cometeu, todos os motivos que levaram ele a fazer aquilo, várias filosofias e tal, e esse cara fez o massacre e acabou que ele virou um símbolo pros incel, onde diversos comemoram suas atitudes, fazem coisas especiais no aniversário do cara, ou no dia que ele cometeu um massacre, dizendo que ele tava certo e tudo mais, porém a história acaba se repetindo. Sempre rola de alguma dessas pessoas que estão comemorando também se identificarem num ponto onde elas querem fazer o mesmo, e é aí que entra o caso do Trejenko. Ele era um cara que amava o Elliot Rodger, fazia diversas homenagens, ele repetiu algumas ações que o Elliot fez antes de cometer o massacre, tudo como forma de homenagem, e a visão que ele tinha do Elliot era uma visão glamourizada, uma visão gourmetizada do homem solitário, e como ele era super inteligente nos pensamentos e filosofias que ele tinha sobre o assunto. E aí pronto, o Trejenko tava pronto pra cometer um massacre também, mas por sorte a mãe dele percebeu que algo tava errado, denunciou pra polícia, e aí o cara foi preso em prisão perpétua. No caso dos incel, o ódio é direcionado pra mulheres, e no caso do Jeffrey Dahmer, o ódio é direcionado pra pessoas negras, já que era o que ele focava, e aí o Jeff acaba virando um símbolo pros racistas. E o caso da hibristofilia, que é quando rola atração sexual. Nesse caso é literalmente isso, a pessoa tem atração sexual pelo assassino, não importa o que ele tenha feito. Isso não é tão incomum quanto parece, até em um caso brasileiro isso é bem famoso, que é o caso do maníaco do parque, um cara que atraía mulheres pra depois matá-las de forma ultra brutal, e aí ele foi preso, ele começou a receber cartas de algumas fãs, e com uma delas ele acabou se casando. Isso também rola a rodo com vários outros assassinos que ganharam um mínimo de fama. Tem cara que matou 20 pessoas, que matou 30 pessoas, e ainda assim tem pessoas que são apaixonadas por eles. Tem diversos estudos que relacionam traumas na infância com a hibristofilia, já que abusos e situações assim pesadas na infância podem ser gatilho para parafilias, e também tem estudos que sugerem que justamente o amor rola porque a outra pessoa está presa, então é um ambiente seguro. A pessoa vai ficar presa por 30 anos, então não vai acontecer nada com ela ali dentro da prisão, a pessoa que for visitar e tal, então por isso que acaba sendo tão comum, é um ambiente seguro para rolar uma relação. E aí isso junta também com a imagem que a pessoa tem do criminoso, mas não que ela criou, e sim que a mídia transmitiu para ela. Mas quando chega nesse ponto é muito difícil rolar uma discussão, porque justamente são muitas variáveis, mexe muito com a mente humana, e é tipo você perguntar por que tem certas pessoas que sentem atração sexual por pés. Porque sim. E é isso, mas grande parte da influência por volta de serial killers é justamente culpa da mídia. E infelizmente a gente vive numa cultura mundial onde vale tudo por dinheiro, então tá valendo até transformar assassinos em ícones da cultura pop. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.